Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa live com o nosso convidado especial de hoje, que é o Felipe. E o Felipe vai contar um pouquinho pra gente sobre a experiência dele morando fora. O Felipe, ele morou um tempo em Dublin e eu tive a oportunidade de conhecer ele na Argentina. Então a gente vai falar um pouquinho desses dois lugares, mas a gente vai dar uma atenção especial para a experiência dele lá em Dublin. Então vocês podem estar mandando perguntas para a gente, tá? E a gente vai estar tentando responder algumas perguntas também que a gente recebeu do pessoal durante a semana. E eu espero que vocês gostem muito dessa live e a gente vai poder estar se comunicando um pouquinho mais. Logo no final eu vou tentar responder as perguntas de vocês, tá bom? Vamos só esperar aqui o Felipe entrar. Felipe já tá por aqui. Vou poder falar também com vocês e ele poder se apresentar e contar um pouquinho da história dele pra gente. Fala, Mandinha. Oi, Felipe! Beleza? Tudo bom? Como é que você Tudo tá? ótimo. Tranquilo. Aproveitando não tá tão quente aqui. Ah, hoje aqui também tá, Aproveitando. o clima tá um pouco melhor, graças a Deus. Tá me Ontem escutando choveu bem? bastante, e infelizmente deu uma atrapalhada na nossa live, mas hoje a gente pode estar por aqui e serviu para Legal. melhorar o clima. Que bom. Tá me escutando bem com fone? Tô escutando Tá, bem. Pessoal, vocês legal. estão escutando bem? Todo mundo tá escutando bem aí? Deem, acenem pra gente. Olha só, enviem essa live aqui também para os amigos de vocês, tá? No aviãozinho aqui. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem para escutar um pouquinho mais da história do Felipe, que ele veio aqui com todo carinho contar pra gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, Felipe, te galera. apresenta aí pra galera, fala aí o teu nome, a tua idade, o que que você faz, como que você vive, o que que você come. O que que eu como? Tá bom. Até eu postei um story, cara. A Kate, a minha esposa, no caso, ela fez um bolo de. Acho que foi um bolo de laranja, um bolo de cenoura. Ficou muito top, muito top. Já. Ela tá me engordando, cara. Bom, então, meu nome é Felipe de Moraes, eu sou gaúcho. Já faz 4 anos que eu tô morando aqui na Argentina. Faz quatro, hein, cara. 4 aninhos, enfim. Passei bastante o mundo aí, graças a Deus. Enfim, sou casado com a Kate. Já faz 10 anos de casada. É uma benção, tá muito bacana. Né? E o que mais eu trabalho? Eu trabalho em duas coisas. Eu trabalho com telecomunicações aqui na Argentina, desde quando eu cheguei, aprendi essa área e também trabalho bastante com marketing digital aí, que é mais ou menos o que eu venho trazendo no Insta. Depois a gente fala um pouquinho mais. Felipe, Tá, estão dizendo aí que teu microfone tá um pouquinho tá baixo. um pouquinho baixo, vou segurando Fala aqui assim, pra acho que é gente. melhor. Melhorou, Vitor? Pra mim tá bem melhor. Eu Tá tô te bom. escutando mais agora. E aí, galera, melhorou? Acho que sim, né? Deu uma melhorada. Vou segurando assim, acho que é melhor. Sim. Então, Felipe, eu preparei Beleza. algumas perguntinhas para te fazer, que eu Show. venho recebendo da galera, né? Durante a semana eu também abri uma caixinha de perguntas, a gente Uhum. recebeu algumas perguntas e eu vou estar. A gente vai entrar nesse bate-papo, tá? Você fica à vontade para responder como você se sentir melhor. Tá, E é mais beleza. para a galera poder conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Dessa experiência maravilhosa que é morar fora. Para quem não sabe, eu conheci o Felipe na Argentina. O Felipe tá lá há 4 anos, ele chegou primeiro do que eu fiquei 3 anos na Argentina, vim agora no período da pandemia para o Brasil, todo mundo aqui sabe. E em breve a gente vai se reencontrar, né, Felipe? Com certeza, não, estamos esperando. A Kate é muito minha amiga, adoro a esposa dele, então eu tô com muita saudade. Mas vamos lá. Felipe, eu preparei aqui algumas perguntinhas, então, galera, eu vou ficar olhando aqui, tá, pra tela, porque eu tô com o meu script para eu não esquecer de nada, tá bom? Valeu, botar Uma uma das saia perguntas justa, que vai. eu tenho aqui para ti primeiro, você morou em Dublin, certo? Morei em Então, Dublin. eu queria saber, queria para tu contar pra gente, por que você decidiu ir para Dublin e quanto tempo você ficou lá? Beleza. Então, cara, eu morava numa cidadezinha chamada Montenegro, no Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena.
tá? E, cara, nunca tinha saído do estado, basicamente. Acho que eu tinha ido uma vez em Santa Catarina, no mais que isso. Trabalhava na área de metalúrgica na época, não tinha uma visão nenhuma de viajar. Na verdade, pensei em só ficar, sei lá, naquela cidade, trabalhando com isso, fazendo engenharia, mas não tinha nenhuma ambição de viajar o mundo ou conhecer outro lugar, não sei. Eu estava bem cansado da área, bem cansado do trabalho, cansado da cidade também, não tem muita coisa para fazer em cidade pequena, então a gente fica, né, um pouco assim. Aí, na época, eu namorava com a Kate, e, enfim, ela sempre teve ela estudava inglês na época, e ela tinha essa vontade de fazer intercâmbio. E aí ela tinha decidido fazer um intercâmbio e tal, estava começando a pesquisar as coisas. Na época ela estava pensando em ir para o Canadá. E aí um líder da igreja, no caso, né, o meu líder, eu comentei com ele e tal sobre os pensamentos, as ideias da Kate. Ele falou, cara, por que que vocês não se casam, né, já que estão juntos e tal, por que que vocês não se casam e você, já que está cansado do teu trabalho, por que que você não pensa em ir com ela? E aí eu fiquei, cara, fiquei com aquela coisa na cabeça, entendeu? E aí a gente começou. E aí eu, sei lá, falei com a Kate, fiz o pior pedido de casamento do mundo, cheguei pra ela e falei, cara, por que que a gente não se casa? E aí, e aí a gente vai junto, o que que você acha? Mas foi assim, foi bem tipo, certo que ela vai aceitar. Mas foi bom, foi bom. Enfim, daí a gente começou a planejar a nossa viagem. Daí a gente descobriu que estava meio caro para ir para o Canadá, tipo, o tempo que a gente, com toda a economia que a gente ia usar para ficar 6 meses no Canadá, a gente poderia ter passado um ano na Irlanda, em Dublin, no caso. E Uhum. aí a gente começou a pesquisar e decidiu ir para Dublin, né, para Irlanda, ao invés de ir para o Canadá. A baixinha se conectou aí, ela vai vai estar deixando nos comentários. Enfim, aí, cara, foi isso. A gente começou a trabalhar que nem louco, realmente, né? Eu trabalhava em 2 empregos. Trabalhava na metalúrgica durante o dia e numa pizzaria durante a noite, para juntar grana para ir para Irlanda, no caso. A Kate chegou a trabalhar em 13 trabalhos para juntar uma grana. A gente fez isso durante 10, 11 meses. Juntou bastante dinheiro para, sei lá, não só passar um ano, né? A ideia era no mínimo passar um ano na Irlanda, em Sim. Dublin, mas enfim, a gente conseguiu economizar bastante, conseguiu ficar mais. Aí quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou 3 anos, era o 6 anos, máximo. bastante coisa. Sim, uma benção. Era o máximo no caso que a gente conseguia ficar, né? Na época, sem ter o visto europeu. Se a gente tivesse o visto Sim, europeu, provavelmente a gente não teria não saído teria de lá. voltado. Não, não, muito difícil. Esquece. Aqui, ó, só um parêntese. Você tá falando aí de pedido de casamento. Pergunta depois pro Vinícius como foi o pedido dele, tá? Ah, é? Aí vocês ficam aí, tá? Ele não me No páreo, contou. vocês dois, tá? Mas aqui, voltando. Então, você falou que a Kate, ela já estudava inglês, mas aí eu quero saber, e você? Sabia falar inglês antes de ir? Não sabia? Como é que foi isso? Nossa, eu não sabia nada. Muito, muito fraco. Tinha aquela. Aprendi o verbo to be, acho que no colégio, mas nem isso eu sabia aplicar direito. Quando a gente decidiu, nossa, caí de cabeça no inglês, mas é difícil. Aprender um novo idioma no início é muito complicado. E eu fiz curso de Open English, que é uma plataforma online. Me ajudou um pouco ali no listening, né, que a gente chama. Mas Sim. eu cheguei muito básico. Cheguei muito básico mesmo. A Kate ainda ela chegou melhorzinha, assim, sabe? Na hora que eu, porque ela já vinha fazendo o curso bastante tempo. Mas quando a gente aprende no Brasil, principalmente, a gente, tá, imagina, né? Normalmente vê aqueles filmes Netflix, aquele inglês americano, por exemplo, que pra mim é um pouco Sim. mais fácil de entender. E aí a gente mais ou menos, beleza, vamos ver o que que dá. Agora, quando você chega no país e você sente a pressão, principalmente na Irlanda, eles falam bem rápido. Eles falam muito rápido, então, e tem um acento bem complicado de entender, mas cheguei bem cru, cheguei bem com nível bem básico. Ah, eu acredito que deve ser, eu não sei você, mas eu acredito que deve ser um pouquinho assustador, né? Você tentar se comunicar e eu me lembro que logo que eu cheguei na Argentina, eu Uhum. sempre
gostei muito de espanhol, era apaixonada por espanhol. Sempre foi a língua que eu escolhi. Na minha escola, a gente tinha que escolher entre o inglês e o espanhol. Eu sempre escolhi o espanhol, tive muita Sério? facilidade para o espanhol e gostava de estudar sozinha mesmo, né? Aham. Mas quando eu cheguei na Argentina, eu meio que logo a princípio eu me assustei um pouco, sabe? Porque aí realmente as pessoas falam rápido e aí você fica tentando É, entender, a cabeça fica é. tentando traduzir, e você não sabe se traduz, se pensa, se, né? Eu tô aprendendo inglês agora, porque eu pretendo, né, ir para alguns países que eu quero saber me comunicar e eu fico imaginando como que vai ser a situação. Meu professor de inglês, inclusive, tá por aqui pela live. Ah, é? Ele sabe que Que legal, cara. o meu inglês aí tá bem, 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 bem iniciante. Eu Tá sei bem algumas iniciante. palavras soltas, né? Preciso aprender um pouco mais de vocabulário primeiro. Ah, vai conseguir de boa. E sabe o que que eu quero saber, Manda. Felipe? Como que foi o processo de documentação para tu ir para lá? Foi muito burocrático? Tu precisou fazer muita coisa para poder entrar lá na Irlanda? Ou foi tranquilo? Então, cara, processo de documentação a gente focalizou numa agência. Então, a agência, no caso, nos deu uma mão muito boa. Eu esqueci o nome da agência. Se a Kate se lembrar, ela pode estar escrevendo aí, mas eu esqueci o nome da agência de Montenegro, no caso. E essa agência, no Sim, caso, para você que não tem o passaporte europeu, você, né, eu não sei como é que tá agora, mas na época, lá em 2014, a gente precisava ir com tipo com um convênio, não é um convênio, mas é tipo ir mais ou menos para estudar algo. No nosso caso era inglês. Então a gente já sim. tinha que ir com um contrato já com alguma escola desse idioma, no caso, uma escola, para a gente poder entrar. Então foi um pouquinho complicado porque a escola que a gente, no caso, a escola que a gente escolheu, elas acabaram fechando. Tipo, elas pegaram o dinheiro de muita gente e vazaram. Então, Nossa! acho que a gente teve. Cara, eu não me lembro se a gente teve, acho que uma semana de aula, ou duas no máximo. E eles acabaram dando aí esse calote, né? A gente chama, não sei se vocês chamam de calote também, mas Também, esse. falou Também. isso mesmo. Tá, deu um calote na galera, muita gente, foi bem, bem triste. A sorte que a gente tinha feito pela agência, a gente tinha esse tal de seguro, né? Ou seja, a própria agência nos deu uma mão para conseguir outra escola, eles pagaram e tal. Aí teve essa sorte. Aí o que mais de documentação? No caso, a gente casou antes de ir, a gente decidiu não alterar o nome, né? No caso, eu continuo com o meu nome, a Kate continua com o nome dela, ela não tá com o meu nome. Porque a gente não queria ter alterado o passaporte e tal, porque ia ser uma burocracia danada. É, o que mais complica um pouquinho para ir? Eu não sei como é que tá agora, mas você tem que confirmar, né, que você tem 3.000 euros para entrar no país como estudante, para eles saberem que, beleza, você tem como sobreviver. Muitos países desses grandes, às vezes eles É, têm essas solicitações, né? Estados Unidos também pede uma quantia que você tenha no banco, sim, alguns países da Europa também. uhum, Isso é uma facilidade quando a gente vai para outros países que são aqui da América Latina, né? Que a gente não precisa tanto dessa parte burocrática, né? é o visto, né? É o visto, por exemplo. Aqui na América Latina, com certeza você entra de boa, mas lá, E me fala, qual foi, assim, de todas as experiências, eu tenho certeza que são muitas, né? A gente vai morar fora, são N experiências que a gente passa, sim. entre perrengues e situações maravilhosas e ensinamentos que a gente vai, né, Aham. tendo durante o processo. Mas qual foi, assim, pra ti a maior dificuldade que tu acha, assim, que tu encontrou lá? Que tu poderia dizer, Pra, galera, isso aqui pra mim foi o mais difícil. pra mim, a dificuldade, cara. O que eu vou dizer? Eu sou bem de boa, sabe? Principalmente eu entendo bem quando eu tô em algum lugar e eu tento me adaptar bastante. Mas era um pouco complicado ter que dividir casa. Quando chega no início, né? Você assim, ainda não conseguiu um trabalho. Normalmente, quase sempre os brasileiros, a gente tem dividindo muita casa lá, entendeu? Aí apartamento. Então você acaba alugando um quarto. E, cara, imagina, a gente recém tinha casado. E a Kate, a gente casou e, sei lá, não sei quanto tempo deu, uma, 2 semanas a gente já foi pra Irlanda. Basicamente passou a lua de mel lá. Então, é complicado
Tipo, a gente recém tinha casado, a gente estava dividindo casa com mais 4 pessoas, mais 3 pessoas, mais, sei lá, 6 pessoas, entendeu? E, sei lá, eram brasileiros, tudo bem, mas cada um com seus costumes, cada um com as suas manias. Então, Claro. depois de um certo tempo, ficava um pouquinho complicado. Eu não vou mentir para você. Isso era uma parte, mas normal, né? Tem que se adaptar, seguindo regras na casa, a gente dá um jeito. Mas isso foi complicado. Se você quiser morar mais sozinho, obviamente você tem que tirar uma boa grana lá enquanto está trabalhando e para pagar um aluguel mais barato, você teria que ir mais para a província. Aí o que você pagaria num quarto em Dublin, por exemplo, você morando mais na província, você consegue alugar uma casa bonita. Só que a gente não podia estar. E fica mais longe, né? Pra Ficava mais longe, se ficava mais longe. locomover, claro, pra Isso, trabalhar, pra estudar, tudo, né? Fica é, bem mais longe. exatamente. E sei lá, o clima, a gente é gaúcho, né? A gente está acostumado até com um pouco do frio. Só que lá é um frio mais É bem intenso. frio. Se você não tiver uma cabeça bem assim, tipo, bola pra frente, vamos lá, sempre, sabe, se animando, é complicado porque o clima é muito depressivo. É bem cinza, tipo, 65% do ano, né, do tempo, é bem cinza, é bem aquele clima outono, bem aquela, sabe, chuvinha, chove, não molha. Ah, então ia ser meu paraíso. Eu sou Demais. estranha no sentido de clima, viu? Eu gosto de tempo Então, nublado. Eu não gosto de chuva, mas eu gosto de tempo nublado. É que eu não gosto de tem. sol, essa é a verdade. Pois é. Não, sol demais, né? Não gosto também. Eu não gosto. Então, daí. Era isso, cara. Tipo, a pessoa fica meio assim deprê. Não vou te mentir, a galera fica meio Ah, deprê mesmo. Mas e enfim, qual foi, assim, na tua opinião, a melhor experiência de tu ter vivido lá em Dublin? cara, a melhor experiência é a facilidade de viajar, literalmente, na Europa em si. Porque, por exemplo, eu comecei trabalhando, graças a Deus demorou bem pouquinho para mim conseguir emprego. Então, consegui emprego em 3 semanas, já estava trabalhando, lavando prato. A Kate, em um mês, já estava trabalhando como babá, como babysitter. É, E, cara, é muito fácil viajar na Europa. Tipo, o salário mínimo lá é 8 a 10 euros por hora. Então, eu sempre falo pra galera, se você trabalhar 2 horas, você tem em torno de 20 euros. Com 20 euros, você compra uma passagem para Londres, de avião. Com 50 euros, você vai. Acho que você vai conseguir ir para França ou para Alemanha. Enfim, é muito barato. É ridículo de tão barato. Tem promoções da Ryanair, que é a companhia aérea de lá, que teve uma vez que a gente tinha voltado numa viagem, a gente tinha voltado da Bélgica, se eu não me engano. A gente fez Bélgica-Alemanha, a gente chegou em casa, quando a gente chegou em casa, às 6 da manhã, a minha amiga mandou uma mensagem e falou, olha a promoção da Ryanair, tá 10 centavos de euros para ir para Dinamarca, Copenhague. É Copenhague, Dinamarca. Aí eu fiquei, uau, não pode ser, cara. A gente tinha recém voltado de viagem, aí eu não podia pedir mais uns dias de folga do Claro. trabalho. Mas, cara, a experiência de, cara, viajar, sabe, foi surpreendente. E na Irlanda as pessoas são muito legais, respeitam muito, sabe? Por mais que você talvez no início não fale um inglês legal, eles te entendem, sabe? Eles não te julgam, não fazem cara feia, eles se esforçam para te entender. Então, amei as pessoas, amei a cultura, sabe? São muito, muito bacanas. E você conhecer pessoas de todo lugar do mundo. Né? Quando a gente Gente, quem estuda, tiver perguntas aqui para o Felipe, coloquem manda, aqui, a gente vai responder vocês, tá? E manda, tu galera. falou aí sobre ser fácil, né? Essa parte de viajar pela Europa. Eu sei que vocês viajaram muito. Fala pra Não. gente um pouquinho rapidinho aí, quais foram os lugares que vocês conheceram? Eu sei que vocês foram para Paris, eu postei uma fotinho de vocês aqui lá na É, Torre Eiffel. ficou legal aquela foto, cara. GoPro básica, a gente foi para Paris, no caso a gente pensou em ir para França e a gente falou, pô, a França deve ser cara, né? E realmente, mas se você for nos restaurantes lá, senão é que nem a gente fazia, sabe? Vamos tentar passar mais tempo e economizar. Então a gente ia nos mercados da vida ali, que
todo mercadinho tem bastante sanduíche, essas coisas. A gente comprava e Sim, fazia tipo uns piqueniques, pra não gastar tanto, né? Então, bem de sim. boa. Mas, cara, a gente conheceu, acho que foi 8, 9 países. Vamos lá, a gente foi pra Londres, Inglaterra, depois a gente foi pra Grécia. Grécia é bacana. Depois a gente foi França, Alemanha, Bélgica. A gente foi pra Espanha com os chefes da Kate. Imagina, os chefes me levaram também, de graça. Uma semana a Caramba. gente passou nas Ilhas Canárias. Eles me levaram de boa. O que mais tá faltando? Escócia, a gente foi pra Escócia, a gente foi pra Malta. Super, super Lindo. recomendo. Vai no meu Insta lá embaixo. Nas primeiras postagens eu separei fotos de todo o país, dos países que a gente conheceu, e eu fiz tipo uns top 5. Top 5, eu Vou fiz. colocar aqui, compartilhar pra galera poder dar uma olhadinha. Beleza. Vocês podem ver umas fotos dos lugares que a gente conheceu. E Malta, para quem não conhece, é um país bem pequenininho, embaixo ali, pertinho da Itália. São 3 ilhas. É a Comino, Gozo e Malta, se não me engano, se chama. E a gente conheceu lá. A gente foi na Blue Lagoon. É um dos lugares mais lindos que a gente já conheceu. O que mais, cara? Acho que eu tô esquecendo. Falei todos. Eu Deu pra esqueci. conhecer bastante coisa, né? Deu pra conhecer. E fora a Irlanda, que, nossa, é muito lindo, é muito lindo. É lindo mesmo. É. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu pesquiso em muitos países, né? Até porque eu Uhum. trabalho com isso. Mas por gosto pessoal também. Então eu já dei uma olhadinha aí e tá na minha É lista, top, com é certeza. top. Vai que eu recomendo. Depois que tu saiu, e aí quando depois tu decidiu sair de Dublin, foi pra Argentina, que foi onde a gente se conheceu, né? Por que isso? Exatamente. Por que essa mudança, né, pra Argentina? De Cara, repente, então, não pensou em voltar pro Brasil? Tu falou pra mim que foi porque não dava pra ficar mais lá em Dublin mesmo, né? Por causa do visto, né? o Foi o visto. que te levou a sair, né? No caso. Exatamente. A gente tinha tentado durante os 3 anos conseguir aí algum familiar para ver se a gente conseguia sacar um passaporte europeu, mas a gente não tem. Aí, sei lá, você consegue work visa se você ganhar bem no teu trabalho. O pessoal conseguir lá, mas na minha área que eu tava, não conseguia. Enfim, daí a gente no máximo ficou 3 anos. Ah, no final do segundo ano, a gente já estava meio planejando, ok, o que a gente vai fazer da vida? Eu queria muito aprender espanhol, porque eu pensei, beleza, já aprendo mais uma língua, volto para o Brasil trilingüe, né, e vou ter uma vantagem no mercado de trabalho, na minha área. E aí a Kate, a gente se juntou um dia e nosso sobrinho, né, o sobrinho da Kate, ele estava pensando em vir para a Argentina para estudar medicina. E a Kate sempre quis estudar medicina, mas, né, financeiramente, obviamente, ela não conseguia. E aí a gente começou a ajudar o nosso sobrinho a pesquisar as coisas, né, ajudando ele a pesquisar as coisas para a Argentina. E a Kate acabou descobrindo a UBA. E aí ela falou: Olha, amor, olha, descobri essa faculdade, né, uma das melhores da América Latina, e é de graça, olha que legal, lá em Buenos Aires, né? Eu tinha pensado em vir para a Argentina mesmo, passar uns meses para aprender e voltar para o Brasil, né? E aí ela falou, nossa, eu sempre quis ser médica. Eu falei, ela já sempre quis ser médica, mas não tinha condições. Daí eu disse, Claro. agora a gente tem, eu falei. E aí a gente se olhou assim, de, uou, vamos programar, vamos. E aí já era, a gente tinha um ano pela frente para se programar. Então a gente trabalhou, continuou trabalhando duro e se programou para vir para a Argentina. Então basicamente foi, né, tá realizando aí o sonho da Kate de ser médica. Nosso sonho, né, que a gente é casado, então o sonho do outro. Claro. Ela já Acaba se está, tornando uma coisa assim. claro. Sim, sim. Então a gente se programou bastante, né? A gente não sai que nem louco. E é isso, cara. A gente veio pra cá. É uma mudança grande, né, galera? Você sai da Europa pra vir pra Argentina é uma mudança bem grande. E é isso que eu já ia te perguntar, né? Cara, Com relação a essa mudança, né? É, assim, pela tua experiência, que tu acha assim que é mais diferente? Já aproveita e conta um pouquinho pra gente da tua experiência aí em Buenos Aires, né? Que aí a galera já consegue beleza. entender um pouquinho da diferença do que foi estar em Dublin e o que é Uhum, estar na Argentina, uhum. né? Claro, sem generalizar, sem nada, só, né, tipo, a cultura europeia é muito bacana.
Eles são muito, muito educados. Não estou nos chamando de mal educados, mas obviamente lá eu vejo que a educação é bem grande. Sempre tem uns idiotas, sempre tem. Mas a cultura lá é muito bacana, é bem diferente. Economia eu nem vou tocar no assunto. É um pouco óbvio já. Esquece. Cara, questão do idioma, a gente chegou um pouquinho mais assim, já aprendemos inglês, né? Espanhol vai ter que dar. Sim. Ah, mas foi mais, acho que a cultura, assim. Cultura, chegar na Argentina, conhecer essa galera foi um pouquinho, sabe, para aprender as malandragens e tudo mais. Sim. A moeda também me complicou muito, porque você está acostumado com real, aí você paga um 5 real, 10 real, alguma coisa, alguma comida. Na Irlanda é super barato as coisas, a gente pagava, sei lá, Sentar. muito barato, muito barato. Tem comparação. Aí você chega numa Argentina, e um cara te cobra 100 pesos, É aí só nota pra. grande, né? Claro, o cara te cobra 100 pesos pra levar tuas malas até o táxi. Daí eu, como 100 pesos, mano? Pera aí. Aí você tá fazendo ali o câmbio na hora, na cabeça, e naquela pressão, e sei lá, você fica, Eu né? não sei se pra ti teve disso, mas pra mim, logo no início, na Argentina, com relação a isso, a moeda, né? Eu pensava assim, eu me lembro que aqui na minha cidade, né, na Uhum. minha cidade natal no Brasil, em São Luís, não tem Starbucks. Então, tipo assim, quando eu cheguei na Argentina, era uma coisa que eu ia muito, era o Starbucks. Tem na Pra Starbucks. tomar aquele frappuccino. É Eu fiquei caro Starbucks. apaixonada naquele negócio, então pra mim era frappuccino todo dia. Aham. E aí a primeira vez que eu comprei era 100 pesos. E eu, nossa, 100 reais. Né? Tipo, tu pensa logo assim, nossa, 100 reais. Claro. Aí depois eu fui fazer a cotação e descobri que não era 100 reais. Que Hum. era, acho que na época o peso estava 5. Quando eu cheguei na Argentina, o peso valia. Bons tempos. E aí eu pensei, Tá. não, então não é caro. Então, tipo assim, se tu pensa assim, não, então não é caro. Aí eu comecei a comprar porque eu achava assim, nossa, é muito barato. Eu pensava na cotação, né? Nossa, Uhum. muito barato. Aí depois, quando você já tá um tempo na Argentina, que você começa a entender que aqueles 100 pesos tu tem que suar muito pra tu ganhar, aí tu começa a entender realmente o valor daquela moeda, né? Mano, é complicado. Tipo, a- eu vim sem trabalho, né? A gente, obviamente, juntou uma grana, mas eu pensei, velho, eu tenho que conseguir, na época, eu tenho que conseguir um trabalho para ganhar 20 mil pesos para nos sustentar. E eu fiquei naquela noia. E na Irlanda foi tão fácil, porque, tipo, foi 2 semanas, eu imprimi 40 currículos, decorei a minha frase, tipo, do que eu falo e eu gostaria de estar trabalhando, eu só fui nos restaurantes, sabe? Tipo, meu, pra ser lavar prato mesmo, fazer o que tinha que fazer, não tinha Sim. problema. E, cara, foi rápido, graças a Deus foi rápido. Aqui na Argentina, sei lá, eu tentei na minha área é metalúrgica, no caso, quando eu cheguei, né? Era metalúrgica, só que só tem mais pra província. E aí eu E fiquei, lembrando putz, que você já tinha inglês, né? Que é uma é, coisa que pesa no currículo, né? A isso. gente sabe disso. Eu fui no aeroporto, me meti falando inglês lá, fui na Gol, tipo, sabe? Tipo, pá, cara, queria trabalhar aqui e tal. Mostrei meu inglês, levei o currículo, mas não deu. E, tipo, durante o dia eu saía, literalmente, bater porta pra catar trabalho. E durante a noite eu mandava e-mail. Mandava e-mail, me candidatava para as vagas, né? O LinkedIn, pessoal, vocês que querem viajar, super recomendo, façam o LinkedIn, né? Além do inglês, faça um LinkedIn que é o que eu consigo, tipo, todo mês eu consigo como é que é? No mínimo 3 empresas me chamam, depois que você tem, Propostas, tem um bom, né? claro, 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 fora de aprender o inglês e tudo mais, mas você tem bastante propostas. Enfim, aí eu chegava nos restaurantes às vezes, Amanda, porque eu tava assustado, cara, eu não tava conseguindo trabalho, demorou, passou 3, 4 semanas, Eu lembro, eu e quando eu te conheci, você estava bem. eu tava agitado e eu digo, cara, eu chegava nos restaurantes e falava, eu trabalho de graça uma semana pra vocês verem, porque na época daí eu já era chefe, eu já fui chefe na Irlanda, eu falei, tipo, meu, eu trabalho pra mostrar que eu, sabe? Os caras, não, a Sim. gente vai pegar o teu currículo, daí tu vai vir pra uma reunião, aí, sabe, vamos fazer, sei lá, vamos E juntar eu não 50 sei se tu pessoas. sente isso. Tipo, eu adoro a Argentina, amo o povo É, argentino, eu gosto muito, mas é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Eu acho que é esse fato de que os argentinos, eles são.
meio, não me entendam mal, galera, meio moles no sentido de que eles são mais lentos, né? Os processos deles eu acho lentos. E eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu gosto de tudo, vamos resolver hoje, vamos Sim, fazer hoje. E é uma coisa que eu acho, assim, que na Argentina você tem que ter muita paciência, né? tem. Então, nossa, fiquei muito louco. Porque, tipo, velho, o que que você quer? Quer me levar pra uma sala de recrutante com 50 pessoas pra ver quem é o melhor pra lavar prato? Por favor, sabe? Tipo, vambora. Aí, enfim, passou, acho que deu quase um mês e aí me chamaram num call center trilingue. Aí foi Hum, aí que eu conheci a área de telecomunicações. E aí foi isso, foi ganhando, tipo, né, eu comecei ganhando 17 mil, dava pra mim e pra Kate, porque daí a Kate já tá estudando medicina, ela não tinha como trabalhar. E papai e mamãe não mandam dinheiro. A gente tem que se sim, virar. Então, claro. e aí, glória a Deus, velho, tipo, aprendi a parte de telecomunicações mesmo, comecei a fazer curso, YouTube é meu melhor amigo. E bombei, aí tô como técnico agora, mudou bastante, melhorou bastante. Então é outra coisa. É, Mas o é inglês, engraçado, é é, bom você falar isso, sabe? Porque é uma coisa que muita gente que pensa em morar fora, às vezes são duas vertentes, né? A uhum, primeira é pensar que é impossível, né? E a gente sabe que não é impossível. não, E a outra é que às vezes o pessoal canta uma situação muito bonita e quando não é, né? É que o sim, esforço, na verdade, às vezes acaba compensando, né? Vale a pena, mas sempre tem, né, esse processo. Outro dia, numa live em que me convidaram para participar, eu falei justamente isso. O primeiro ano eu acho que é o crucial, né? É o ano sim, de você realmente plantar. É só plantar, você não vai colher nada. Tu planta, é, suor, trabalho, muito choro às vezes, né? Muita preocupação até, porque a gente isso, não tem documento, às vezes não sabe a língua, não tem emprego e tem que se virar de qualquer jeito, né? é bem nessa, cara. E, cara, foco, principalmente quando sai do país, obviamente tem que levar uma graninha, né? Tipo, tem que economizar. Agora, eu vi muita gente fazer cagada porque não tem uma. Como é que eu posso dizer? Não tem uma certa educação financeira. Que, sei lá, você chega, vai para um país, você tem, uau, tenho 3 mil euros no meu banco. E aí eles, sabe, começa a sair, começa a gastar, sai fazer festa. E brother, se Sim. papai e mamãe não estão bancando, ou Fora se outras você não tá. situações, né? Eu É, mesma, por exemplo, quando fui para a Argentina, a gente foi com dinheiro, mas isso não significa nada, gente. não. A gente foi com dinheiro e na hora a gente simplesmente tomou calote, fez É, coisa errada. Na época a gente preferiu ir sem agência e às vezes não é a melhor opção. Não estou dizendo que é impossível você ir sem uma agência, mas nem é, sempre compensa, sabe? Porque muita coisa a gente não sabia e acabou mesmo perdendo muito dinheiro e sofrendo com isso, sofrendo as consequências, né? E aí, é. às vezes, acaba tendo que se sujeitar a trabalhos mais pesados para poder recuperar aquela situação e não desistir do sonho, né? Claro, eu recomendo, se é principalmente a primeira viagem para fora, se puder ver com alguma agência, enfim, sabe, ter esses contatos, Sim, eu faça, também. Eu faça. acho assim, É, se você nunca foi, né, naquele lugar, uhum, e você não sabe nem a língua, não sabe ainda falar, ou tipo, não tem uma segurança de ser fluente realmente, eu acho que são as duas coisas que mais me levariam hoje a contratar, sabe, esse tipo de serviço. claro, Para que você claro. tenha uma assistência realmente, né, em certas situações que vão acontecendo e que às vezes a gente nem imagina que vai passar, né? Sim, sim, nossa, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer, principalmente em outros países. E, mas agora deu uma estabilizada na Argentina. Eu tinha visto uma pergunta de uma pessoa se tinha voltado a normalizado a Sim, isso situação. eu ia até voltar lá. Ele perguntou pra gente, né? Deixa eu voltar aqui. Ou tu quer deixar pro final também? Não quero A me gente já tá meter. chegando no final, né? Beleza. Eu fiz quase todas as perguntas. Aqui, foi o Vitor André. Ele perguntou aí sobre a previsão de normalidade na Argentina. Fala aí um Pois pouquinho é, pra gente como é que tá a situação aí com essa pandemia, né? cara, então, vi que o bicho tá pegando bastante no Brasil. Aqui, obviamente, a gente tá tendo os mesmos cuidados, mas
Eu não acompanho tanto a notícia assim, porque às vezes de tanto acompanhar você acaba pirando, literalmente. Então eu não acompanho tanto, eu falo o que eu vejo nas ruas. A galera tá meio que se cuidando, assim, mas não adianta ter que trabalhar, porque se a gente parar aqui na Argentina fazer, tipo, esses lockdown de novo, já era, ferro. Já, a economia já é É horrível, um ano, imagina. né, que o país está com as fronteiras fechadas, né? Ah, esquece. E agora lançaram essa, né, que tipo fecharam as fronteiras, fecharam os voos e tudo mais. Eu não sei quando vai voltar a previsão. Não tenho ideia. Foi bem recente essa dos voos para, acho que é Brasil, Chile e México, né? Mas eu não tenho ideia de quando eles vão liberar a vinda. Se você Eu, tem VNI assim, Argentina, acho que você pode entrar, né? sim, quem é É. residente pode. Eu, inclusive, a gente está trabalhando com passagens aéreas, né, na empresa, e para quem a gente tem fornecido serviço, a maioria quem é residente, né? Porque turismo está um Ah, pouco fraco, para alguns países estão recebendo brasileiros, mas com relação à Argentina, só quem é residente, quem tem DNI, realmente, é a claro. documentação, né? É. Eu, assim, do pouco que eu digo pouco, né? Porque eu vivi 3 anos na Argentina, mas isso ainda é Bastante. pouco, né, gente? A gente está aprendendo todos os dias. Mas assim, do que eu conheço da Argentina e do que eu vivi nesse lockdown que eu fiquei até agosto, né, em Buenos Aires, e dos pronunciamentos do presidente, eu acredito que a Argentina só de julho em diante, porque vai depender muito da questão da vacinação. Eu acho pouco provável ele sair liberando a fronteira agora, se ele ficou um ano parado, se ele ficou um ano com a fronteira fechada, na intenção de realmente controlar tudo dentro do país. Então, eu acho muito pouco provável ele abrir agora sem estar todo mundo vacinado. Pois é, eles Assim, estão minha opinião comprando. pessoal, tá, gente? Não tô falando nada que é concreto, que saiu. Não, eu tô falando minha opinião pessoal do que eu vejo, né? Eles andaram, estão comprando umas vacinas russas aí, vamos ver, vamos ver. Estão vacinando a galera, mas complicado. Tem que esperar, sei lá. Esse governo é bem imprevisível. Então, e aqui das nossas perguntas que a gente tem era um pouco falando sobre essa questão de trabalho, né? Que o pessoal Uhum. pergunta muito. Aqui. E como foi para ti trabalhar e viver nesses dois países com cultura tão diferente? Tu já até abordou um pouquinho o assunto pra gente, né? Sobre a questão de que um foi um Sim, pouco mais fácil do que o outro, sim, né? Mas claro. assim, eu gostaria de te perguntar aqui, no ambiente de trabalho mesmo, tu acha que tem muita diferença entre Brasil, Argentina e Irlanda? Ambientes de trabalho, cara, Sim, como as pessoas se tratam, sabe, no ambiente de trabalho, tu acha que tem muita diferença? foi interessante ter trabalhado na Irlanda. Sim, obviamente tem diferença, mas é que a diferença na Irlanda foi mais gritante pra mim. Por quê? Porque o tipo de trabalho que eu fazia, eu comecei lavando pratos, daí depois eu virei chefe, né, nessa área de restaurantes, e depois eu trabalhei numa fábrica de pizza. Essa fábrica tinha 500 funcionários e eu era supervisor da área de limpeza. E só que, tipo, eu sempre trabalhei com, cara, no mínimo cinco pessoas de nacionalidades diferentes. Então, era com polonês, era com marroquino, era com gente de, esqueci o nome, Argélia, com russo, com não muitos latinos, mas a maioria realmente da galera lá das Rússia, Sim. Iugoslávia, Hungria. Então, sabe, você ficava meio assim, né? Você se conhecer, ver como é que você fala com a pessoa e tudo mais. Eu, principalmente, porque no final eu já estava num cargo de que. Imagina, eu às vezes era chefe de irlandês também, então eu não sei como é que os caras vão aceitar, sabe? Vem um brasileiro para me dar ordens. Enfim, era Sim. limpeza, né, galera? Não era uou, mas O era pessoal muito fala que o respeito. pessoal da Europa, né, é bem mais contido, vamos dizer assim, né, do que a gente que é brasileiro, é um pouco mais caloroso, né, mais aberto, mais Uhum. amigável, né? Talvez, eles gostam muito de brasileiro, principalmente para esses trabalhos, porque a gente é bem
chega com sangue nos olhos, né? Que nem a gente fala lá, é para Com trabalhar, vontade mete a mesmo de mão. vencer, de fazer, né? Claro, então eles falam muito, porque os brasileiros que foram para lá, enfim, desde o início já deram essa fama pra gente, de chegar e crescer. Mas chega um momento, obviamente, que você não aguenta mais. Nada contra trabalhar com limpeza, nada disso, né? Super, super me ajudou um monte. Mas você às Claro. vezes quer uma coisinha mais, que você vai tirar mais dinheiro, talvez você vai trabalhar no escritório. Então, isso que eu busquei quando eu cheguei na Argentina, né? Foi aí quando eu vim pra cá, eu falei, não, mano, já não quero mais trabalhar tão pesado assim, porque realmente pegava muito no meu corpo. Eu tenho essas olheiras aqui, porque o meu último ano na Irlanda, no meu trabalho, eu trabalhava dias de manhã, tipo, trabalhava das 2 da manhã às 5 da manhã, saía, voltava às 3 da tarde, e, cara, final de semana era uma loucura. Eu tinha um dia de descanso. Então, hoje, na situação que eu estou hoje, eu tenho mais tranquilidade aqui na Argentina, mais vida social na Argentina do que na Irlanda. Bem sincero, hoje. Fora Sim. viagem, essas coisas, não estou falando de viagem. É... São fechados, são muito calor. Aqui o O Nelson tá Nelson, falando pra gente. Nelson, meu brother, eu conheci ele lá também. É bom, né, a gente ir Nelson, sabendo das diversas claro. opiniões, né? Porque se cria muito isso, né? Principalmente na internet, né? Se cria muito isso de Sim. desses dizeres, né? De que os povos são de certas maneiras que nem sempre são verdade, né? A Não, não, Argentina, por exemplo, o pessoal diz que a Argentina tem rixa com brasileiro e não é bem assim, não, né? não, eu Argentino, pelo super. menos, eu nunca tive problema com nenhum argentino. Eles sempre foram muito calorosos comigo, gostam Sim. da nossa cultura, gostam do nosso povo, né? Claro, claro. Concordo Claro que em com alguns o momentos Nelson. a gente diverge um pouco de opiniões, né? Porque são culturas diferentes, né? Óbvio, sim, mas o Nelson tem toda a razão, porque, sim, os irlandeses são muito abertos, são muito legais. Tem, aos que eu conheci, algumas pessoas têm um pouquinho de receio para se abrir bem, porque, né, aquela coisa, tipo, falam normal contigo, mas depois que eles se abrem, depois que eles criam uma amizade contigo, ó, pro resto da vida, sabe? São Mas isso a pessoas muito gente vê legais. até na Argentina, né, Felipe? É uma coisa Uhum. assim que eu percebi muito logo que eu fui para a Argentina, que por mais que você faça, por exemplo, às vezes uma amizade com um argentino, a amizade ela é construída, né? Não é aquela coisa, por exemplo, brasileiro, a gente se encontrou aqui no supermercado, você dá a mão, no outro dia Ai, a pessoa já está indo para tua casa comer um churrasco, bora né? E churrasco. lá não, são É, coisas que realmente a amizade, o relacionamento, ele é construído passo a passo. Um argentino, ele claro. dificilmente vai te chamar para casa dele se ele não já te conhece há muito tempo, né? Ele vai te chamar para te encontrar num Sim, restaurante, e aí você vai saindo e vai é. entrando no seio Uhum. familiar devagar, né? Claro, claro. Nossa, as pessoas que a gente conheceu aqui, muito bacana. Foi muito poucas as más experiências que a gente teve, sabe? Aqui na Eu, em três Argentina. anos, só tive uma má É, experiência com a Argentina. sim, Que foi um pouco de fofoca também, mas nada que claro, não claro. fosse grave, sabe? Sim. Eu acho que eu tive mais problema com brasileiro. Pois é, galera. Normalmente a gente tem aí, sei lá. Talvez por ter mais contatos também. Eu acho que o lance é experimentar, né, Felipe? Quando você vai É, pra fora, é estar aberto a viver realmente a experiência completa, né? tem. Tentar respeitar a cultura onde você está entrando, respeitar Isso, a forma de viver das pessoas que já são dali, né? Eu acho que isso é exatamente. importante, né? É verdade, é verdade. É você entrar nessa cultura, né? Também quando você for viajar, não importa o lugar, principalmente se tem um idioma diferente, é tentar absorver o máximo possível da cultura desse lugar, tentar fazer mais amizades, né? Não andar só com brasileiro, para tentar absorver o máximo possível do idioma. Não tô falando para deixar de andar, mas né, tentar também andar com mais a galera. Porque às vezes, sei lá, imagina, a gente ia pra Irlanda, chegou um momento que a gente estava andando muito com brasileiro, era direto. E tá legal, bacana, né? A gente conheceu pessoas maravilhosas, mas em um ano de Irlanda, por exemplo, a gente não tinha quase aprendido nada de inglês. Nosso inglês estava muito pequeno. Então, por isso que a gente teve que se mudar de Dublin para Naas, que é uma cidadezinha numa província, para não ter tanto contato, para ter mais contato assim com o inglês, literalmente. Sim. Então, e aqui
Para claro. evitar também de criar aquele mundinho, né? Tipo É, assim, eu digo assim, o pessoal às vezes fica tão com medo, né, de se envolver com as pessoas locais. uhum, E aí cria aquele mundinho do país de onde veio e acaba perdendo as experiências locais, né? De conhecer, fazer sim, amizade com gente que viveu ali, que tem muita coisa para te ensinar, né? claro, claro. É, cara, mas sei lá, recomendações aqui da Argentina. Ah, é top, é top. Eu gosto, eu gosto. Agora, no lugar que eu tô, Colegiares, tem bairros e bairros, né? Mas é legal, cara, não tem que reclamar muito aqui O da último Argentina, é bairro que eu muito morei bom. para mim foi o meu favorito também. Eu morava É, a 2 quadras do Abasto. uou, bacana, Para mim bacana. ali foi, com certeza, quando eu voltar, eu vou voltar para ali. Hum, que é bom, tem que saber onde vai E andar, deixa eu mas é. te perguntar, hoje tu trabalha Hum, também com marketing digital, né, para empresas. Eu gosto muito do teu trabalho, a gente está sempre obrigado. trocando aí figurinhas. Pois é. Tu acha que essas experiências te ajudaram nessa área dos dois países? Nossa, muito, muito. Na Irlanda, eu não conhecia o marketing digital lá, né? Mas ter aprendido o inglês abriu muitas portas. Você não tem noção, cara, sabe? Até quando eu cheguei aqui na Argentina, só de falar inglês, sabe? Falar um inglês bacana, abre portas demais, 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 demais. Eu não tenho como enfatizar isso aqui para vocês. Aprendam inglês, sabe? Foquem no inglês. Se der para fazer um espanhol junto, que é mais rápido de aprender, né? Por ser um idioma, enfim, latino, né? Você entende mais rápido, façam, sei lá, e foquem nisso porque é muito bom. E do marketing, quando eu cheguei na Argentina, eu, cara, tava cansado já de trabalhar em empresa, né? Então eu realmente comecei a focar em, cara, eu quero ser um empreendedor, quero fazer meu negócio próprio e quero trabalhar numa forma que eu possa viajar e eu possa estar com o meu laptop, não importa onde eu tô trabalhando e, sei lá, sacando uma grana com isso. E foi aí que eu comecei a pesquisar e conheci o marketing digital. Então eu comecei, estudei, aprendi basicamente sozinho no YouTube, né? E aí eu comecei a conhecer pessoas aqui e oferecer meu trabalho. Eu falei, cara, eu cuido da tua página do Face, vamos fazer uns anúncios, né? E anúncios pagos aí no Face e no Instagram para ver o que vai gerar de lucro. E deu muito certo, sabe? Eu ainda não trabalho somente com isso, porque na empresa que eu tô agora também tá uma bênção e, enfim, a Kate ainda não tá formada, então eu não quero arriscar. Eu tô numa situação que eu, sabe, não deixa quieto, eu tô bem estável, Sim, a empresa paga muitas coisas, então, né, vamos fazer os dois. Eu vou fazendo os dois sem pressa, de boa. tem as suas vantagens ainda, né? Tem as suas vantagens e, não, eu tenho, sabe, pezinho no chão, vamos tranquilo, tá tudo certo. Agora sim, literalmente, quando eu terminar aqui, a gente voltar pro Brasil, eu for viajar para outro lugar, trabalhando no marketing, literalmente, que, meu, é muito bacana, gestão de tráfego, fazendo os negócios girar, que é o que eu quero fazer. Meu Eu chefe acho que não que, desvê. que o legal também, né, quando você vai para outros países, por mais que você não fique lá ou que você volte, serve muito para abrir a mente, né? E aí você consegue, Lógico. por exemplo, nessa área de marketing digital, você precisa, né, estar antenado com novas formas de lidar com Sim, o mundo digital, é, que está sempre em evolução, está sempre avançando. E eu acho claro. que essa ideia de mundo ajuda bastante, né? Sim, porque até daí você começa a pegar ideias e negócios que eles fazem, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, você começa a ver e ver que às vezes as pessoas estão aplicando no Brasil, por exemplo, e aí você, peraí, mas eu já vi isso nos Estados Unidos. Aí você, sabe, você chega um momento que você vê, não, peraí, mas os caras meio que estão replicando, sabe? Enfim, dá para pegar muita ideia boa, tanto aqui na Argentina, enfim, depois que você começa, né, ter essa facilidade com os idiomas, você vai pegando informações nas redes sociais e tudo mais e realmente abre a tua mente e diz, nossa, cara, olha que legal que estão fazendo esse projeto na Colômbia, no México. E aí você, sabe, vai vendo páginas, vai vendo negócios online que as pessoas fazem que te dá muitas ideias e, sei lá, obviamente na minha área é excelente, que eu posso chegar para um Eu acho que é cliente uma e coisa que dar eu ideias. recomendaria muito, sabe? Né? Principalmente para quem tem seus próprios negócios, Sim, conhecer outros países, né? Conhecer outras culturas, porque isso sim. traz realmente muitas ideias inovadoras É. e além de que te dá uma bagagem para trabalhar muito mais ampla, né?
Claro, claro. Não, super, super, super recomendo. E tá na rede, né? Então, Hoje. Felipe, Manda, manda. Falamos bastante. não, então a gente já está aqui quase terminando a nossa live, Ah, né? Eu queria verdade. muito te agradecer por ter Nossa, compartilhado com prazer. a gente, né, sobre a tua história. Eu acho que é muito motivadora. Tu tem muita coisa para ensinar, tu tem muita coisa para ajudar as outras pessoas a verem que é possível, com muito Uhum. esforço e dedicação, é claro que nada vem de graça, Sim. né? A Não, gente precisa se esquece. esforçar. E eu quero muito te agradecer por estar aqui com a gente, tá? Que isso, obrigado pelo convite, Amanda. Parabéns, parabéns pelo teu projeto aí no Insta, enfim, no Face. Pelo American Tour te conheço, vou fazer 3, 4 anos já, uma benção você e o Vini. E, mano, super, super benção ter conhecido vocês. Ser amigos de vocês, sucesso, obrigado pelo convite. Deixar fazer parte aí dessa live, foi muito bacana. Qualquer coisa que Eu, precisarem. eu quero Uhum. agradecer também o pessoal que está aqui com a Claro. gente, que participou da live. Eu quero dizer para vocês seguirem lá o perfil do Felipe. Ele tem muita dica legal para empresas, para empreendedores. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho dele. Eu estou sempre acompanhando e pegando algumas dicas também de vez em quando, né, Felipe? A gente Só está sempre mandar trocando essa mensagem. ideia. Claro, óbvio. E eu vou trazer outras pessoas aqui para falarem com vocês também durante a semana, tá? A gente vai ficar aí durante um mês trazendo outras pessoas. Vai ter gente dos Estados Unidos, Canadá, quem fez a primeira viagem para a Argentina. Na segunda-feira a gente vai falar sobre primeira viagem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa história, porque eu sou muito feliz de ter realizado esse sonho, que foi a primeira viagem internacional do Matheus, e ele vai estar aqui com a gente. Eu Ah, sei que o legal. Felipe vai acompanhar com a gente também, que ele vai gostar Óbvio. muito dessa história, viu? Quero deixar um Imagina. beijo, então, para todos vocês e um excelente final de semana, tá, Isso galera? aí. Valeu, galera. Um beijão. Um Tchau, abraço. Felipe. Tchau, mano. Tchau, tchau. Valeu, galera.